Hoje o bate-papo é muito especial. Vou conversar com o grande diretor Maurício Essa, que está arrasando no audiovisual. Dirigiu recentemente A Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou Meus Pais. Olhem só. Boa noite. Bom, então vamos lá. Primeiramente, muito obrigada, Maurício, por conceder essa entrevista. É um prazer, uma honra ter você aqui e depois no YouTube, no canal. Muito obrigada mesmo. Obrigado eu pelo convite. Estou à disposição aí para a gente bater um papo legal. Maravilha. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Raíza Desorzi. Eu sou atriz, formada pela Cal. E eu tenho um canal no YouTube que eu tenho como missão de falar um pouco sobre a profissão para os jovens atores. E para começar esse bate-papo com o Maurício, eu queria que ele contasse um pouco do início da sua carreira. Como é que foi, né, o Maurício diretor? Como é que surgiu isso? Como é que surgiu a arte na sua vida, o cinema na sua vida, o audiovisual? Então, eu acho que foi uma coisa que veio, né? Passou de pai, de mãe para filho, de irmãos. Então, assim, eu sempre fui muito incentivado a ler, a ir ao cinema, a ver filmes, né? E o meu pai, além de tudo isso, era redator publicitário, né? Então, desde pequeno, eu já frequentava alguns sets de filmagem. E aí foi uma coisa meio natural. Eu prestei para jornalismo, prestei para cinema, que eram duas coisas que eu gostava. Acabei fazendo cinema e aí aconteceu um monte de coisa. Eu fiz cinema na FAAP, né? Fiz meus curtas. O ano que eu me formei em cinema na FAAP, o nosso presidente na época tinha acabado com o Embrafilme. Então, no ano que eu me formei, acho que um filme foi produzido no Brasil no ano inteiro. Então, imagina você, um estudante de cinema, se forma com esse alento, com esse universo todo a caminhar, né? E eu acabei, então, enfim, indo trabalhar com publicidade, né? Que foi a minha escola, minha primeira escola foi a publicidade e, na sequência, o videoclipe, né? Quando eu fiz produção, fui assistente de direção, eu comecei a dirigir na publicidade e, ao mesmo tempo, comecei a dirigir videoclipes. Então, eu tive duas escolas. Uma foi a publicidade, que é uma escola que você tinha que realizar, contar histórias em 30 segundos, né? E ser muito conciso, ser sintético. E foi um exercício enfim, o exercício de contar uma história muito rápido. Às vezes você contar com uma imagem, você conseguir contar muita coisa. Então, a publicidade foi muito interessante isso. Além de obviamente, a publicidade brasileira ter muita qualidade, ter grandes técnicos, grandes equipamentos, tudo mais, foi uma baita escola. E, na sequência, o videoclipe, na paralela com a publicidade, foi um lugar que eu consegui experimentar muito, que eu consegui, enfim, brincar muito com vários tipos de linguagem, de formas de contar história. E aí eu só fui entrar no cinema realmente. Eu tinha participado de 3 longas, né, como produtor, mas como diretor mesmo eu só fui dirigir depois dos meus 40 anos, que foi o Apneia, que eu fiz em 2014, né? Foi meu primeiro trabalho no cinema. E depois do Apneia já fiz vários outros, não parei mais, né? Isso que é maravilha. Bom, eu li muito sobre você, já conheço o seu trabalho. E eu queria que você contasse um pouco, então, do Apné, que foi seu primeiro filme. O elenco é a Marjorie Chiana, a Tayla Ayala e a Marisol Ribeiro. Elas são o trio protagonista. Conta pra Isso. gente um pouco da história, como é que foi esse seu processo como diretor, nesse seu primeiro longa. Um abraço pro Vinica que tá aí vendo a live. Folks! Então, a Apneia, na verdade, era uma ideia que eu tinha com uma amiga minha, que me contou um pouco de uma história de algumas amigas dela e tal. E enfim, foi baseado em fatos reais, a gente criou toda uma história. E eu participei do edital de desenvolvimento de roteiro e, surpreendentemente, ganhei, porque eu nunca tinha escrito um roteiro, nunca tinha feito nada. E ganhei esse edital. Foi um edital que é uma grana para você poder escrever um roteiro, né? E aí, depois, a Apneia, para mim, foi uma escola também, porque
eu fui produtor, eu finalizei, eu busquei grana, captei, dirigi, eu fiz um pouco de tudo. Então, o Apneia foi uma escola para mim de fazer cinema. Claro, rodeado de amigos, né? De profissionais que toparam embarcar num projeto de baixo orçamento, mas com muita vontade de fazer. O Apneia é basicamente a história de três meninas jovens, classe alta, que vivem sem limites, buscando alguma coisa para se pertencerem, buscando algum sentido em suas vidas, né? Então o filme se passa durante 5, 6 dias na vida delas, de muita intensidade, quando muitas vezes você, fazendo escolhas, acaba interferindo na escolha do outro, no destino do outro, né? Então, a Apneia é um filme muito intenso, e foi uma experiência incrível, assim, além das três que você citou, que foram as principais protagonistas, teve a Maria Fernanda Cândido, Fernando Alves Pinto, tanta gente legal que participou, né? E para mim foi um filme feito com amigos, assim, que é uma coisa que para mim importa demais. Você tá no set de filmagem ou quando você escolhe atores, tá com pessoas que estão a fim de fazer aquilo, então que bancam a sua ideia, acreditam na sua ideia e vão fazer isso a fundo, né? Então foi incrível. É visível, é bem o espírito de Apneia. Eu lembro quando assisti esse filme, acho que foi logo um ano depois, eu falei, nossa, queria muito, como atriz, fazer esse filme. E Marjorie, que pra mim é uma inspiração, as meninas todas são maravilhosas. Bom, conta um pouquinho também agora do seu outro filme, Felicidade de Margot. Também é um filmaço. Conta pra gente um pouquinho. Ah, legal. Felicidade de Margot foi um edital que a gente participou, um edital de língua portuguesa, de vários países de língua portuguesa que fizeram uma seleção dentro dos países e um filme foi escolhido por país para ser produzido nesse edital. E a gente ganhou, e a gente foi um filme brasileiro que tinha que ser baseado numa crônica já publicada, e a gente conseguiu uma crônica do Drauzio Varela, né, que foi uma adaptação maravilhosa do Paulo Magrão, que adaptou essa crônica do Drauzio para um filme de 52 minutos, um filme para TV, né, um formato menor que longa, claro, mas assim, o Drauzio é um cara que fala desse submundo, dessa coisa toda, né? E então foi para mim uma honra poder adaptar uma história do Drauzio para um filme, né? E é um filme que conta uma realidade difícil de uma trans que vai do Nordeste, vem morar em São Paulo, se prostitui. E aí também é um filme que mostra quanto às vezes você acha que a sua vida vai melhorar e ela se ferra de uma vez. Nada pode ser pior, tudo pode ser pior. E o filme é a Margot e tem outros personagens do submundo, é um policial, uma crente, enfim, são alguns seres dessa noite, assim, desse submundo paulistano, enfim, mas que é uma história urbana, não só urbana como universal, poderia acontecer em qualquer lugar do mundo, né? E foi muito, muito intenso também esse projeto, teve atores bem interessantes que participaram, né? Sim. Maria Clara. Maria Clara. Fica aí de dica para a galera assistir mais esse filme. Bom, estamos num canal dedicado ao jovem ator, né? Aos interessados pelas artes cênicas. Como diretor, né? O que você espera da gente, nós atores, num set? O que eu espero de um jovem ator? Eu espero entrega, eu espero que dê o seu melhor, né? Um ator, eu acho que às vezes as pessoas falam, nossa, eu ainda não fiz muita coisa, como que eu consigo começar, né? E a gente fica, cara, tem várias possibilidades. Eu acho que você tem que agarrar a oportunidade que você tiver e aí indo, né? Acho que às vezes a gente tem uma possibilidade de fazer um trabalho um pouco mais autoral, investir em atores mais desconhecidos ou atores que realmente tenham a ver com o personagem, você queira lançar. Tem muitas variáveis. A gente às vezes trabalha
enfim, no mundo mais comercial, que muitas vezes pedem atores de nome, então tem essas questões. Mas eu prefiro trabalhar com pessoas que estejam afim, que estejam muito afim de se entregar para o personagem, né? Que isso faz toda a diferença, né? Por exemplo, nos meus filmes aí da Menina que Matou os Pais, Menino que Matou Meus Pais, a gente teve um elenco, além de ser um elenco talentoso, foi um elenco de pessoas que estavam afim de fazer esse projeto. Eu posso te falar, assim, não posso citar nome, mas eu posso falar de pessoas que a gente chegou a cogitar, a consultar, e que não toparam fazer porque não queriam contar essa história, não queriam, não se viam fazendo isso, enfim. E os atores que toparam fazer estavam muito afim e se entregaram de coração e alma, assim. Isso faz toda a diferença, né? Certeza, isso. Bom, e como é que foi dirigir um elenco tão jovem nos dois filmes, a Garota e no Carrossel? Carrossel. Muito jovem, né? Como é que foi esse processo? Então, no Carrossel foi interessante, porque, assim, quando eu cheguei, eles já tinham feito a novela durante anos juntos, né? Então, todos os meninos já tinham total domínio dos seus personagens, né? E eu fui contratado muito para fazer o filme porque os produtores gostariam que o filme tivesse uma cara diferente da novela, tivesse uma linguagem diferente da televisão, que fosse uma coisa mais cinematográfica. E nisso o ator tem que também aprender, que principalmente eles, que faziam muita novela, como que é a relação deles com a câmera, e no cinema é diferente, tudo é maior, que vai para aquela tela grande, né? Então tem que muitas vezes cuidar de alguns exageros. Então, assim, o meu trabalho junto com os preparadores foi um pouco disso, de dosar esse tom, mas assim, o tom de cada personagem, o personagem em si, eles sabiam muito mais que eu, né? Então eu lembro que um dos primeiros papos que eu tive com os meninos, a gente sentou numa roda e eu falei, eu queria que vocês falassem um pouco cada um falasse um pouco do seu personagem e tal. E depois eu pedi para o outro falar um pouco, fala o que você acha de tal personagem. Enfim, foi uma terapia em grupo onde eles puderam falar o que eles sentiam de si e do outro, né? Para eu conseguir começar a entender um pouco dessa essência deles, né? E aí o nosso trabalho, eu acho que foi dar uma segurada nos excessos e ajudar eles a entenderem que é uma linguagem diferente do cinema e televisão, né? Mas foi um desafio absurdo, porque assim, tinha cena que tinha, sei lá, 20 pessoas em cena falando, né? Além da molecada, tinha os adultos, tarará, e tinha cena com diálogo de 18, 20. Então era sempre, para mim, era um desafio de entender como filmar isso, como decupar isso, e também de você mostrar para o ator, principalmente para a criança, porque eles tinham, além deles terem esse conhecimento do personagem, eles tinham muita intimidade entre eles, né? Então você tinha que mostrar para eles que eles tinham que estar inteiros ali, mesmo que não estivesse falando e o outro estava, você tem que estar inteiro, você tem que estar pronto, porque tudo aquilo vai estar na telona, né? Então foi um barato. E o Garoto Invisível já foi um pouco diferente, porque também trabalhei com atores jovens, experientes, que vinham muito mais dessa linguagem televisiva do que da linguagem mais audiovisual do cinema, tarará. E a gente teve uma preparação, o Garoto Invisível foi feito totalmente na pandemia, né? Então, assim, a gente se preparou, ensaiou virtualmente, e aí teve uma coisa interessante que a gente filmou com cada um dos atores nas suas próprias casas, sem contato com os outros, né? Então era uma coisa que, por necessidade, a gente filmou na casa deles, com equipe minúscula, sem contato, mas essa necessidade acabou trazendo uma intimidade e uma tranquilidade, porque eles estavam em casa, literalmente, né? Então, isso ajudou muito na coisa toda. Interessante, muito interessante. Bom, os atores têm curiosidade, principalmente os jovens atores, como é que é o processo de escolha de elenco? E cada diretor tem um processo. Como é que você escolhe seu elenco? Como é que, né, qual que é o seu critério? Como é que você trabalha? Olha, varia um pouco, assim, mas
para alguns personagens muito específicos, você até acaba fazendo um teste, mas é muito raro, né? Hoje em dia é muito mais o tal do self-tape do que um teste presencial, né? Mas já era, mesmo antes da pandemia já tinha um pouco isso, de você fazer uma pré-seleção com self-tape. Você pedia para vários atores fazerem esse self-tape, escolhia alguns, ia para o presencial com alguns, outros você já sabia que esse cara era o personagem para o papel e já escolhia sem teste. Varia, né? Eu não sei, eu não sou muito... Eu gosto de olhar para o cara e bater e entender que esse cara vai funcionar no personagem. E, obviamente, tem personagens que valem fazer um self-test e outros que não precisa, né? Mas eu adoro, por exemplo, trabalhar com atores novos, lançar gente, como, por exemplo, a maioria dos meus filmes eu trabalho com uma produtora de elenco de figuração. Só que não é uma pessoa qualquer, é a Isaboa, que ela tem elencos maravilhosos sempre. Então, não são, para mim, não é figuração, não é número. São tipos, são pessoas incríveis, das mais diferentes, que imprimem demais no filme. Numa tela, você vê aquela pessoa ali, você vê no filme da Suzane, no tribunal, a galera que estava no tribunal era a mais diversa possível e estava todo mundo ali inteiro vivendo a coisa, né? Muitas vezes é legal você... Não é sempre que dá, mas muitas vezes você dá pro figurante, o que a gente chama de elenco de apoio, né? Um personagem, você dá um texto, você fala, você é fulano, aconteceu isso na sua vida, você tá nessa cena triste porque aconteceu isso com você. Enfim, você dá um subtexto, um subplot pro cara tá ali inteiro, né? Então é interessante, porque cada um se sente que está participando do projeto. Pensa uma coisa, né? Que é tão legal você ver, no caso da Suzane, eu vejo um monte de galera de elenco de apoio super feliz de ter participado como elenco de apoio e se vendo, olha, eu apareci ali. Mas apareceu porque estava inteiro ali, né? Senão não teria aparecido. Legal. Bom, né, a gente já vai falar do filme Suzane, mas eu queria saber a Tá. sua opinião sobre o futuro do audiovisual brasileiro. O que você acha que vai acontecer daqui para frente? As coisas estão mudando, a internet está aí, as plataformas de streaming. O que você vê aí para o futuro? Olha, atualmente o futuro, na real, o presente é o streaming, né? É produzir para o streaming, tanto filme quanto série, e está se produzindo demais. Desde o ano passado, mesmo na pandemia, desde o final do ano passado, está se produzindo bastante, e agora esse ano, nossa, tá um absurdo que tá se produzindo, muito legal, porque eu acho que a gente está criando um mercado novo, estamos criando profissionais novos, temos dezenas de roteiristas muito bons, que eu devo dizer que são roteiristas que estão melhorando a cada tempo, porque estão praticando, né? Porque estão fazendo séries, porque estão... que às vezes era tão covarde a gente falar, por exemplo, que nem eu te falei, quando eu me formei tinha um filme sendo produzido no Brasil. E aí você vai competir com um americano que produz milhares por ano. Então os caras fazem, os caras erram, os caras fazem, refazem. Então eu acho que essa coisa de volume vai dar pra gente essa cancha de experimentar e tá melhorando a cada tempo, né? Então eu acho que esse é o presente. Eu espero que o cinema telona volte em breve, né? Acho que o ano que vem a gente vai ter dias melhores, né, para isso. E é isso, acho que tem muita coisa vindo por aí, né? Maurício, uma grande honra ter você aqui, realmente. Não esperava ter conseguido essa entrevista, fiquei muito feliz Imagina. com o retorno. Sou uma grande admiradora, espero um dia trabalhar com você. Realmente, muitíssimo obrigada por contribuir com esse conteúdo. Espero que chegue no maior número de pessoas possíveis. E quem não conseguiu assistir agora, aqui, live, vai conseguir assistir no YouTube. Então, se você está vendo no YouTube, não se esqueça de dar um like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar aquele comentário falando o que você achou desses filmes, se você conhece o Maurício, já viu algum filme dele, se tem alguma dúvida, vai ser o maior prazer comentar e mandar as mensagens depois.
pro maravilhoso diretor Maurício. Muitos obrigados. Tem alguém para indicar, para vir aqui? Quer deixar uma mensagem final? Como é que é? Trazer alguém para a live? Você quer indicar alguém para uma próxima live? Alguém que você acha que tem a contribuir? Quer deixar uma mensagem final? Tem tanta gente boa, né, para ir, tanto como produtores, como atores. Eu acho que eu vi o seu canal, é legal que tem todo tipo de gente, todo tipo de profissional, muito bacana. Se quiser convidar o Marcelo Braga, o produtor dos filmes, que também produz outros conteúdos, eu acho um nome muito legal. Tem um amigo meu que está vendo a live, que é o Ney Barros, que é um ator também muito bom. Pô, é um cara que já fez vários projetos diferentes, também escreve, pode ser um personagem bem interessante. Com certeza. Muitíssimo obrigada, Maurício. É uma honra ter você aqui realmente. E até mais, viu? Muitíssimo obrigada. Beijo a todo mundo. Obrigada para todo mundo que ficou aqui na live, falou com a gente, mandou pergunta. Brigadão mesmo.